E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje um pouquinho sobre filtro externo, mas vamos falar um pouquinho hoje especificamente de um filtro externo, o filtro Rengon, e de um fabricante nacional que vai surpreender vocês. Depois, fala para mim nos comentários se você já conhecia esse filtro. Bora lá? Então vamos lá, pessoal. No mundo do aquarismo, e aqui a gente vai direcionar principalmente para quem está começando no aquarismo, tá? Ou que tem uma experiência ainda de pouco tempo no hobby, tá? A gente tem diversos tipos de filtragem e isso gera muitas dúvidas. Qual o melhor filtro para colocar no meu aquário? Eu não estou nem falando, por enquanto, de fabricantes, de marcas, falando dos tipos de filtro. Então, basicamente, nós temos o sistema de SAMP, que é o sistema embutido no próprio aquário, e você consegue ter uma caixa à parte ali para colocar as mídias, as bombas. Você tem os canes, que são aqueles filtros grandões que ficam no chão com as mangueiras. Geralmente a gente toca aqui os nossos plantados, ok? Mas temos tradicionalmente o filtro Rengon. O que é Rengon? Está pendurado. Muita gente chama filtro de mochila, né? Parece uma mochilinha, fica pendurada ali na lateral ou na traseira do aquário. É esse filtro que nós vamos hoje falar um pouquinho, né, desse filtro, e especificamente de um fabricante nacional que eu tenho um carinho muito grande, tá? Que é a Sarlo. A Sarlo, pessoal, uma empresa que está no mercado há quase 40 anos, no mercado do aquarismo, tá? Foi fundada em 86, quase 40 anos, e aqui a gente entrega um pouco a idade. Vou até mostrar para vocês, eu não sei de que ano especificamente essa caixinha, de uma motobomba deles que eu tinha, que eu usava. Essa aqui é uma Sarlo 90, gente, pra você ter ideia, tá? Essa aqui não é das mais antigas das caixinhas, tá? Essa aqui já é uma caixinha aí que tá no meio do caminho aí do tempo, mas olha, hoje mudou radicalmente. Hoje você já tem as caixinhas, vou mostrar para vocês aqui, as caixinhas mais conhecidas da Sarlo, tem aqui no estoque direto, um produto mais conhecido, mas que ali entregou, né? Quanto tempo eu já dou preferência, antes de eu pensar em ser lojista, quando eu tinha meus poucos anos de idade aí, inclusive em 86, eu tinha meus 7 anos, e foi quando eu estava começando conscientemente no aquarismo, tá? Isso é uma história longa que muitos já conhecem, e anos depois eu vim conhecer, obviamente, as bombinhas da Sarlo, que me encantaram, né? A gente sai daquele mundinho dos compressores para ir para as bombas. Então, tendo em vista e falando um pouquinho, bem rapidamente, da Sarlo, tá? Que já é um produto tradicional no aquarismo brasileiro, tá? Alguns anos atrás, no período pré-pandemia, tá, gente? A Sarlo já tinha criado um produto, tá? Que é o filtro Hang-On, tá? Era um modelo, inclusive, abaixo desse com relação à litragem. Hoje a família já cresceu, ele já tem 3 nichos de produto que a gente já vai falar um pouquinho sobre eles. Na ocasião, tive o prazer de receber a visita deles aqui para um produto que já estava ali finalizado, o primeiro lote dos produtos, a gente vivenciar, sentir na pele, se tinha alguma melhoria para ser feita, alguma coisa assim. Eles fizeram questão de visitar alguns parceiros, eu fui um deles, até por estarmos aqui no ABC, somos vizinhos. Então você conversa ali junto com o pessoal que desenvolveu o produto, que idealizou o produto, tá? Isso é uma coisa que só um produto nacional pode proporcionar para os lojistas e, consequentemente, para os aquaristas brasileiros. Você ter contato com quem criou. Esse produto, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre ele, esse produto aqui ele é 100% brasileiro, gente, 100% nacional. E aí a gente vai destrinchar um pouquinho mais. Sem mais delongas, vamos falar do produto, beleza, pessoal? Então vamos lá. Abrindo a caixa, né, você já vai encontrar, obviamente,
um manual, que eu recomendo que todos leiam, porque mal do brasileiro de não ler manual, tá? Olha, com a imagem, né, o desenho técnico explodido aí com os detalhes, tá? Enfim, tudo que um filtro, que um produto deveria ter, até questões de voltagem, possíveis problemas, o filtro não liga, o filtro demora, não sei o que lá, blá blá blá, às vezes a pessoa não ligou na tomada, não colocou água dentro, enfim, tudo mastigadinho, e incluindo já os 3 modelos, que é 1 até 75 litros, 1 até 115 litros, que é esse aqui que eu estou carregando, e 1 até 200 litros, tá? A litragem do aquário. Então, começa por aqui, a gente vai abrindo aqui o produto, tá? Ele vem num saquinho, eu estou abrindo com certo cuidado aqui, porque eu sei que tem algumas pecinhas soltas. A caixinha aqui vazia, vamos deixar de lado, junto com um manual aqui. E aí a gente vai... Vocês vão se surpreender agora com o que eu vou mostrar para vocês, tá? Em primeiro lugar, é um filtro verdadeiramente completo, tá? Verdadeiramente completo. Por que completo, Márcio? Porque os outros filtros não são completos? Dá uma olhadinha. Para quem já conhece filtros Rengon, tá? Para quem já conhece filtros Rengon, você fica refém de um refilzinho, você concorda? Você tem que voltar numa loja e comprar aquele refilzinho. A Sarlo pensou além. A Sarlo pensou assim: o aquarista precisa ter independência. O aquarista precisa ter algo prático, algo fácil, que tem um baixo consumo de energia, que é maravilhoso, porque um filtro precisa ficar ligado 24 horas por dia, e o aquarista precisa de algo que é compatível com o seu orçamento, um filtro barato e confiável, porque baratos por aí tem um monte, mas barato e confiável tem poucos, tá? Então o que acontece? A gente tem um monte de detalhes técnicos que a gente vai destrinchar, mas vocês estão vendo eu tirando coisas dentro do filtro, né? Pois é. O filtro acompanha filtragem mecânica, filtragem biológica e filtragem química. Ele é um filtro que já acompanham as 3 principais mídias de filtragem de um aquário. As básicas, mecânica, química e biológica, ok? Então já começa por aí, sempre compatível com a capacidade que esse filtro tem de atender um aquário. Márcio, mas isso daí, assim, vai, começa a falar marcas aí, então tá bom, vamos lá. Além disso, olha a praticidade desse cestinho, tá? É um cestinho que você abre aqui, tá? Você abre ele, você vai colocar por aqui os elementos, o perlon, o carvão, vai ficar adequadamente aqui, fechadinho, então você vai abrir para repor depois de um mês, ou quando sujar, e ele fica adequadamente aqui encaixadinho, e eu vou mostrar para vocês, nesse cesto. Falando em cesto, dá uma olhadinha, eu vou puxar o cesto por completo, pessoal, eu já vou mostrar ele de frente, olha isso. Aquele cestinho que eu acabei de tirar, mostrar para vocês, ele se encaixa aqui, aqui dentro você vai colocar, você pode colocar o outro perlon para a filtragem ficar por baixo, você vai colocar a mídia biológica, tá? Eu estou falando isso porque eles já mandam 2 unidades do perlon, tá? Você coloca aqui a mídia biológica, você tem um poder de filtragem muito bom, tanto aqui pela lateral, tanto por baixo, a mídia biológica, o carvão junto aqui. Olha o cesto deste filtro. Poder de filtragem, poder de capacidade, a capacidade, né, de filtragem desse filtro. Ainda eu mostro para vocês, ele tem, eu vou chamar aqui de dissipadores, pode ser que eles tenham outro nome para isso. Conforme a água vai caindo, fazendo a cascata, ele faz ela ser de uma forma que melhora a oxigenação na queda d'água, não fica aquela cascata funda, então ela vai dispersando. É um filtro pensado, planejado, não copiado, como a gente costuma ver por aí. É um filtro pensado, tá? Obviamente, regulagem de fluxo, você tem esse botãozinho aqui, vermelho, tá? Eu vou fechar aqui para vocês terem uma noção. O filtro fechado fica bem discretinho, tá? E detalhe, falando em pensamento, olha isso aqui, ó, ele tem umas canaletas aqui
justamente para ter troca gasosa, porque se você deixa muito fechado, você pode vir a ter um problema, tá? Então a gente falou basicamente dessa estrutura aqui do filtro, um filtro muito bem pensado. Nem preciso dizer da qualidade da bomba, tá? Aí cada uma vai ter a sua potência específica para a litragem que ele atende. Obviamente a bomba, tudo isso aqui foi projetado, desenvolvido e produzido no Brasil. A injeção plástica, tudo, não é só a bomba que é deles não. Todo o projeto aqui foi desenhado aqui no Brasil. Além desse poder de filtragem, você vai ter aqui a amostra. Aí a gente vai, eu vou tomar a liberdade de montar aqui para vocês, para a área de captação. Você encaixa aqui assim, ó. Você tem o que? Tá? Vou encaixar só superficialmente aqui por enquanto, tá, pessoal? Você tem proporcional para esse tamanho de aquário. Você já tem a captação da água aqui por baixo, com uma proteção para não pegar pequenos peixes, filhotes, peixes sensíveis. Você tem um coletor de skimmer, um filtro de superfície, tá? Um skimmer de superfície, um coletor de gordura, tá? Me expressei errado aí. É um skimmer de superfície, um coletor de gordura que fica na superfície. Flutuante, tem os trilhos. E detalhe, talvez não dê para perceber, com regulagem. Você regula quanto que você quer que extrai daqui, quanto que você quer que extrai daqui. Ou seja, gente, isso é a prova de que é um filtro que, além de pensado, desenvolvido, projetado, eu estou repetindo isso de propósito, por brasileiros, para brasileiros, ainda por cima escutou os aquaristas. Eles têm aquários na empresa deles, eles vivenciam, eles testam, tá? Então é a minha proposta para vocês como um baita de um filtro. Esse filtro aqui vai estar substituindo um filtro gringo na nossa pós-quarentena, que eu sempre mostro para vocês os peixes que chegam na pós-quarentena, os neons, os borboletas, rodóstomos, esses peixes que precisam de uma atenção, né, um tucano, demanda uma atenção no passado. O mais importante, em épocas que a gente vê a economia global pirando aí, o dólar subindo e tudo mais, a gente encontra aqui um produto de ponta que a gente realmente está ajudando a indústria brasileira com um preço muito satisfatório, tá? Então a ideia não é falar de preço, porque preços alteram com o tempo, variam, e aí esse vídeo vai ficar ultrapassado. Mas a ideia é passar esses pontos técnicos. Com certeza eu deixei de falar algum detalhe técnico aqui, funcional, como por exemplo, para vocês do consumo, ele tem um baixo consumo e tudo mais, mas já é um produto que você encontra nas melhores lojas e redes de aquários aí do país todo, tá? Então não é para você, estou fazendo esse vídeo para você vir correr, comprar aqui comigo. Procura na loja perto, né, onde você frequenta, perto da sua casa aí. Se ele não tiver, ele vai ficar sabendo desse produto. Ele já deve ter produtos da Sardo na loja dele e ele vai fazer essa aquisição e também vai se apaixonar. Mas eu duvido que tenha algum lojista que não conheça, tá? Um detalhe muito importante, tá? Ele é preparado, e tem essa indicação na caixa, para aquários lucícolas, de água doce, para aquários marinhos, para aquários plantados, que a gente sabe que tem uma demanda, uma gordura um pouquinho melhor, e também para aquaterrários, tá? Então, gente, fantástico, fica a dica. E depois aqui dessa minha despedida aqui dessa apresentação, dá uma olhadinha aí no vídeo desse filtro funcionando na nossa pós-quarentena. Um abraço, galera.